boa noite a todos. Eu sou o Bernardo Pascoaletti, sou coordenador, junto com a professora Caitlin, do curso de extensão em Compliance e Anticorrupção. E hoje nós estamos aqui propiciando um debate sobre compliance de dados. É um tema muito relevante, um tema muito atual e que apareceu como principal fonte de interesse dos nossos alunos na pesquisa que a gente realizou em relação ao último curso de compliance presencial. Então, trouxemos dois especialistas aqui no assunto. Primeiro, o Mário Spinelli, que vai começar nos brindando aí com 10, 15 minutinhos de uma fala. Tá? Ele é ouvidor da Petrobras, tem muita experiência prática com a questão de compliance. E depois o professor William, que é procurador da JUSERJ, que vai falar da questão dos dados como um ativo e todo a problemática voltada aí para o compliance de dados. Ok? Dois avisos antes da gente começar. O primeiro deles é quem tiver interesse no certificado, ficar atento ao bate-papo virtual, porque por volta de 15 para as 8, mais ou menos, nós teremos aí um formulário digital para ser preenchido, para que depois vocês façam jus ao certificado. Então, quem tiver interesse nesse certificado, por favor, preencha aí por volta de 15 para as 8, a gente vai disponibilizar no bate-papo. E segundo, esse é um evento ao vivo, que está sendo realizado pela PUC. Nós vamos, inclusive, gravá-lo para deixar depois disponível nos canais digitais da faculdade. E aí, importante que quem não queira ter a sua imagem vinculada, e aí o professor William já me lembrou, já começamos com a proteção de dados, por favor, fechar a câmera, tá? Porque como o evento é gravado, as imagens vão ser disponibilizadas. Ok? Sem maiores delongas, vou passar a palavra aí para o professor Mário Spinelli, que vai começar falando um pouquinho sobre as atualidades na questão do compliance de dados. Spinelli, a bola está contigo, boa noite, sucesso aí na apresentação. Agora vai, sem som fica difícil. Todos me ouvindo bem? Sim. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar aí o Bernardo, agradecer pelo convite, cumprimentar também o William, um prazer estar aqui com vocês na noite de hoje. E o objetivo, pessoal, é que a gente faça um debate bastante produtivo com relação ao LGPD, mas especificamente no que diz respeito à questão do compliance de dados. Esse é o interesse da nossa discussão hoje. A gente sabe dos desafios que a lei irá impor a todas as organizações brasileiras. A gente já está vendo o modelo europeu e de outros países e verificando o impacto que a LGPD tem em todas as organizações. Né? Eu atuo na área de compliance já há algum tempo, né? Sou atualmente ouvidor-geral da Petrobras e sou também, por designação, por determinação da diretoria da empresa, o encarregado de dados na Petrobras. Uma missão bastante desafiadora, implementar a LGPD na maior empresa brasileira. E assim, a gente acha que não tem dado pessoal porque a Petrobras não atua no varejo. A gente tem áreas na Petrobras que tem mais de 4 milhões de dados pessoais. Um pouquinho sobre isso que a gente quer falar com vocês, no processo, e tentar estabelecer um diálogo e depois discutir, buscar, pelo menos, respostas, se não respostas, reflexões sobre todos os temas que vocês tratarem conosco. Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que esse é um assunto super atual, tem tudo a ver com o mundo atual, tem tudo a ver com o mundo que a gente vive. Por uma razão bem simples. Informação é hoje o principal valor de posse das organizações. A gente tem uma disputa no mundo inteiro pela informação e os dados pessoais fazem parte desse universo de informações que as organizações disputam. Só para vocês terem uma ideia do nível de disputa e da preocupação que governos têm a respeito disso, há 2 semanas, os CEOs das maiores empresas aí de tecnologia do mundo, especificamente da Amazon, da Apple, do Google e do Facebook, foram convocados pelo Congresso americano, tiveram que ir ao Congresso americano e o objetivo foi justamente discutir o poder que hoje essas organizações têm. E são organizações que trabalham basicamente com informações. Então, como o uso dessas informações pode ser feito para definir não apenas relações comerciais, mas o próprio
rumo, inclusive eleitoral, que os países tomam. Então, a gente sabe que o uso dessa informação, como o uso dessa informação é poderoso num mundo atual tão globalizado, né? Talvez depois da pandemia não tão globalizado assim, mas em que a informação transita muito rapidamente entre todas as nações. Pois bem, a nossa lei ela tem muita inspiração na lei europeia, né? Na GDPR, que passou a ser obrigatória a partir de 2018, e a nossa lei, aprovada em 2018, né? Agora há uma intensa discussão no Congresso Nacional com relação ao início da sua vigência. Semana passada, um debate em que participou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Jorge Oliveira. Eles já estão com um decreto pronto para regulamentar aí a questão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Havia uma disputa no governo quem iria fazer as vezes, né? iria fornecer a estrutura para que a Autoridade Nacional de Dados pudesse funcionar, né? Aqui órgão estaria vinculado a essa autoridade nacional, houve uma proposta do CAD, depois da Anatel, mas pelo que o ministro Jorge Oliveira afirmou nesse evento da semana passada, parece que vai ficar mesmo no primeiro momento na Casa Civil, até que o Congresso depois defina se esse é o melhor formato. Então essa é uma discussão muito atual por conta da questão da importância dos dados pessoais. Até mesmo na pandemia, agora, esse assunto foi amplamente discutido, por ocasião daquela discussão daquele debate muito interessante, se dados pessoais poderiam ser utilizados para o desenvolvimento de políticas públicas. Vocês vão se lembrar daquela discussão que houve se o governo poderia usar dados de telefonia celular para monitorar os níveis de isolamento nas cidades brasileiras. Então, é uma discussão extremamente ampla sobre essa questão. Há países que têm utilizado dados pessoais, o próprio governo utilizado dados pessoais, inclusive para monitoramento comportamental em alguns países. No Brasil, a questão do reconhecimento facial já vem sendo utilizada em alguma medida, que também levanta uma discussão sobre o uso desses dados. Quer dizer, você anda na rua, está sendo filmado, está sendo monitorado, uma coisa que até pouco tempo a gente só via nos filmes, ou via nas séries, né? Black Mirror trouxe um pouco disso, dessa discussão, e agora a gente está vendo que essa é, de fato, uma realidade. Pois bem, a grande discussão hoje sobre a vigência da lei, nós temos um imbróglio do ponto de vista, uma discussão jurídica do que vai valer, de quando a lei vai valer, né? Porque, no primeiro momento, a lei, quando aprovada, estabelecia que a sua vigência teria início agora em agosto. No entanto, depois um projeto de lei, uma medida provisória que tramita, que está para ser discutida e que deve ser votada essa semana, alterava os prazos de vigência da lei parece que a perspectiva mais atual é a lei entrar em vigor ou a partir do início do ano que vem, de janeiro, ou a partir de maio, e as suas sanções a partir de agosto do ano que vem. Se a medida provisória caducar, não for discutida nessa semana, a lei já passa a estar em vigor. Não acho que isso vai acontecer, parece que já há um acordo no Congresso com relação a isso, e o provável é que ela passe, a sua entrada em vigor se inicie em janeiro do ano que vem. Pois bem, lei em vigor, o que isso implica em termos de medidas que precisam ser adotadas pelas organizações? Bom, a lei tem uma série de princípios, né? Mas um princípio fundamental é o princípio da autodeterminação informativa, né? A autodeterminação da informação, que significa que o titular de dados, quer dizer, a pessoa, ela tem direito de saber que dados as organizações têm dela e como esses dados são controlados e são usados. Significa dizer que as organizações, estando a lei em vigor, elas precisam saber que dados elas possuem e precisam informar como esses dados são protegidos. Basicamente, de forma muito sintética, seria isso. E aí, já partindo um pouco para o tema da nossa discussão e depois, para que a gente tenha um tempo aí para perguntas e discussões, eu acho que alguns pontos são fundamentais e as organizações precisam atuar nisso. E aí eu tenho um rol de ações que eu acho que são fundamentais
para toda e qualquer organização, inclusive para as menores, mas principalmente para aquelas organizações que têm muitos dados pessoais. Então, quando se diz em compliance de dados, o que precisa ser feito nesse momento? Acho que a primeira coisa que as organizações precisam fazer, primeiro, é ter consciência que a lei está em vias de entrar em vigor e que terá um impacto significativo. Por certo, não será daquelas leis que não pegam. Há juristas que entendem que a LGPD pode trazer para as organizações brasileiras impacto similar ao Código de Defesa do Consumidor, o que é um impacto gigantesco. Aí o William pode falar melhor do que eu sobre isso. Então, o impacto, sem dúvidas, é um impacto gigantesco. E o que eu sugiro que as organizações façam? Assim, buscando ser bastante claro e tentando ser didático, acho que tem 10 medidas que precisam ser adotadas nesse momento. A primeira delas é um diagnóstico inicial. É verificar o estágio da organização em termos do cumprimento da LGPD. Verificar o que a lei determina, o que a lei estabelece e o que a organização pode fazer, o que ela precisa fazer para estar conforme, né? O termo compliance, para quem não atua na área, tem muito a ver com conformidade, tem muito a ver com estar conforme com as normas e regulamentos. Né? Eu, particularmente, prefiro o termo integridade. Muito embora há uma discussão até doutrinária, né, sobre o que seria integridade, o que seria conformidade, já cheguei até a escrever um artigo sobre isso. Mas, no lato sensu, aqui a gente pode usar o termo compliance como conformidade, quer dizer, estar de acordo com a lei. E a primeira dessas 10 medidas que eu queria apontar aqui para vocês tem a ver com isso. É um diagnóstico inicial. É olhar para a organização que você trabalha, ou olhar para a organização que você está dando uma consultoria e verificar qual o estágio dessa organização no que diz respeito ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Depois, fazer um mapeamento de todas as ações, fluxos e processos que estejam relacionadas com a captação e o tratamento de dados pessoais. Recentemente eu fiz uma palestra para uma empresa e a empresa falou, não, mas eu não tenho, não vendo no varejo, não tenho cliente, então eu não tenho dado pessoal. Eu falei, mas espera aí. Quando alguém vai na sua sede, aí você registra, a pessoa, registra, eu tiro foto, eu pego os dados dela. Pois é, isso é um dado pessoal. Você tem que saber como proteger esse dado. Então, às vezes, faz parte do nosso dia, a gente nem percebe que a gente está tratando um dado pessoal. Então, segundo ponto, como eu disse, primeiro, diagnóstico, segundo, mapeamento de ações, fluxos e processos. Terceiro ponto importante, um inventário de todos os dados pessoais, quer dizer, é uma identificação de todos os dados pessoais que a sua organização capta, armazena, custodia, gerencia, separando essas informações por categoria. O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível. Feito isso, a quarta tarefa, que eu acho que é importante, é fazer um gerenciamento de riscos desses dados. Isso pode ser feito nas organizações menores até de forma mais simplificada. Verificar, olha, que dado, se ocorrer um vazamento, um incidente de vazamento, um incidente de dados, aqui um eventual vazamento, que prejuízo esse dado vai dar para a minha organização? O que pode acontecer? A gente viu que grandes empresas tiveram vazamentos recentes de dados, nós tivemos problemas com redes de hotéis, vazando dados, etc. O que isso pode trazer de impacto para a minha organização? E não apenas o impacto das multas da LGPD, mas também um impacto em termos de imagem, em termos de reputação. A gente sabe do peso que isso tem na vida das organizações. Quinto ponto. Então, nós vamos lá. Diagnóstico, mapeamento, inventário, gestão de riscos. Quinto ponto. Edição de normas internas, políticas e diretrizes de proteção de dados. Isso tem que estar escrito, porque isso tudo depois, amanhã depois, se você tiver um incidente e você estiver sujeito a tomar uma multa, isso tudo serve como atenuante. Eu adotei as medidas necessárias. Então, eu tenho aqui desenhado a minha política, as minhas normas internas de proteção de dados, os meus padrões, as minhas diretrizes, contendo regras de uso, de proteção, de guarda e de descarte de dados pessoais. Sexto ponto importante, treinar todo mundo da organização sobre isso. Isso passa a ser uma obrigação das organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Quer dizer, transformar a cultura da organização com relação ao tratamento dos dados pessoais. A gente
nesse mundo em que informação é um bem tão valioso, há uma tendência a se manter bases de dados, muitas vezes, que a gente não sabe muito bem para que elas servem. Um dia pode ser útil vou manter esse dado pessoal, um dia se eu quiser uma mala direta, eu vou ter esse dado aqui. Agora, com a LGPD, talvez seja mais barato descartar esse dado. Talvez seja mais barato e mais seguro. Então, essa gestão de riscos precisa ser feita. E a política de treinamento para toda a organização, para que todos os colaboradores saibam o que fazer, é fundamental. 7º ponto importante no que diz respeito à questão da preparação para a LGPD e no que diz respeito à sua relação com compliance. É a inserção da questão da proteção de dados no compliance na empresa, nas práticas de compliance. E aí você precisa alterar código de ética de conduta, colocando lá dispositivos referentes à proteção de dados. Você precisa colocar isso no monitoramento do compliance. Você precisa colocar isso na sua gestão de risco, entre outros aspectos. Então, é olhar para o compliance. Se você faz, por exemplo, due diligence de fornecedores, inserir questões referentes à proteção de dados, etc. 8º ponto importante, edição de guias, de manuais e de relatórios periódicos de todas as atividades de proteção de dados que você tem na sua organização. 9º ponto, alteração de documentos, contratos, termos de uso, de privacidade, tudo isso adaptado à nova lei. Então, tem que colocar cláusula lá de proteção de dados pessoais nos contratos que você tem com terceiros, né? Atualizar os seus termos de uso e privacidade, etc. E o 10º ponto, está aí por último, mas não é menos importante, talvez seja mais importante, é indicar o seu encarregado de dados, que é justamente essa autoridade, né, que é o guardião da LGPD dentro da sua organização, e que vai fazer a ponte entre a sua organização e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está em vias de ser constituída, entre os titulares de dados, estabelecendo como esse encarregado vai operar, quais são os fluxos, quais são suas rotinas. Se alguém, entrando a lei em vigor, qualquer pessoa pode chegar na sua empresa e falar assim, que dado você tem a meu respeito, como você protege esse dado, como você descarta, como você guarda, etc. Então, as empresas, as organizações têm que estar prontas para para essa nova realidade. Eu chamo a atenção, por fim, já para passar a palavra para o William, não tomo mais o tempo de vocês, né? E depois a gente ir para um debate mais produtivo. O levantamento recente das multas da GDPR. Vejam bem, gente, a GDPR entrou, as multas começaram a ser aplicadas em maio de 2018. Agora, em julho, saiu um levantamento recente. Já foram aplicadas 340 multas da GDPR por autoridade de proteção de dados na Europa, em valor equivalente a 158 milhões de euros. Aí quase, nós estamos chegando aí, multiplica isso aí por 6, dá quase R$1 bilhão, né, em multas. Isso nos 28 países da União Europeia e mais no Reino Unido, né? Esses dados são dados de fato impressionantes, de fato muito significativos, né? O país, por exemplo, só uma multa aplicada a Google totalizou 50 milhões de euros. Né? E houve multa, por exemplo, uma multa foi aplicada a um hospital na Hungria de 90 euros. A gente tem multa de todos os valores. Né? O país que mais aplicou multas foi a França, o total é de 51 milhões de euros em multas aplicadas, depois a Itália, 39 milhões de euros. E os países com mais multas em termos de quantidade, a Espanha em primeiro lugar com 99 multas. Então, é só para a gente ter uma ideia da importância disso, do impacto disso para as organizações, do impacto disso para a imagem e reputação dessas organizações e do trabalho que a gente tem. Tá? E aí eu passo já a palavra para o William, para que ele faça os seus comentários, depois aí eu já vi que tem uma série de perguntas, a gente vai aí respondendo as perguntas de todos. Tá bem? Obrigado aí pela atenção. Vamos lá, William. Prazer. William. Vamos lá, então. Boa noite. Obrigado, Mário, aí pela palestra. Spinelli sempre abrilhantando aqui os nossos eventos. Primeiro, dar boa noite a todos e a todas de novo, porque começamos o evento com 100 pessoas, já temos quase 180 agora na sala. Aproveitar a oportunidade para destacar que a professora Caitlin, que também está mediando o evento e conhece absolutamente tudo de compliance de dados, já entrou na sala, então nas perguntas ela também vai poder complementar aí com comentários, com colocações certamente muito pertinentes. E por fim, vou abrir a palavra para o
professor William, já com uma provocação, que eu vi que algumas pessoas comentaram aqui da fala do Mário, que foi a seguinte, William. Quer dizer que agora, no futuro, com a nova lei de proteção de dados, esse novo paradigma aí que nos espera, vai ser mais barato descartar a base de dados em alguns casos do que mantê-la? Tal a importância que os dados conseguiram, como o Mário bem colocou num exemplo muito didático, muito direto. Como é que você vê isso, William, para começar aí tua palestra e te saudando mais uma vez? Bem, obrigado, boa noite a todos. O professor Mário até fez uma introdução bastante ampla sobre essa contextualização da LGPD no Brasil. A gente vai até discutir no debate alguns pontos também. Ele citou o exemplo do impacto que a Lei de Proteção de Dados vai ter no nosso ordenamento. Aí eu começo com um gancho e vou responder a pergunta, né? Só para não perder o fio da meada. O Código de Defesa do Consumidor vai completar daqui a 2 semanas 30 anos. E nós, quando confeccionamos o Código de Defesa do Consumidor, inspiramos, inclusive, vários países, né, latino-americanos com relação às normas consumeristas, mudamos a cultura de muitos fornecedores, muitas empresas começaram a mudar o comportamento, começou a acontecer muita judicialização, muita autuação dos órgãos administrativos, a administração pública criou os órgãos de defesa do consumidor, equipou diversos organismos de defesa do consumidor, as agências reguladoras também ganharam força logo a seguir, e o Código de Defesa do Consumidor, quando eu faço um comparativo às normas, às leis, né, várias leis que atualizam o nosso ordenamento jurídico, elas acabam provocando verdadeiras marolas, ou seja, não altera, é quase 6 por meia dúzia, a gente fica com relação àquela atualização de conceitos ou mudança de princípios. O Código de Defesa do Consumidor, na minha opinião, foi uma ressaca, porque sacudiu o nosso ordenamento com novos conceitos e impactou na mudança cultural de muita gente, inclusive o meio corporativo teve que se adequar com relação a dar informação, a esclarecer melhor o consumidor, a tratar bem o seu consumidor, a rever conceitos sobre ativos, e vem a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que eu comparo a um tsunami. Ou seja, ela vai arrastar diversos outros conceitos que nós temos, ela já começa desde já sendo discutido com relação à aplicação dela concomitante com outras leis, a Lei de Acesso à Informação, etc, etc. Mas a provocação que foi feita, vamos imaginar nessa contextualização com relação ao perigo de se ter alguma coisa que pode envolver um certo risco, né? O professor Mário falou muito bem das medidas a serem adotadas, uma delas a gestão de risco e compliance. A partir de agora, ele começa a ter esse foco também na conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas empresas estão oscilando na adoção de medidas com relação à vigência ou não. Muita gente está esperando ter fôlego, né? Ou então fortalecer as economias para poder partir agora com relação ao investimento. Mas quem, por acaso, estiver em dúvida com relação ao armazenamento desses dados, é como se fosse alguém que estivesse guardando uma nota e tivesse dúvida se ela é falsa ou verdadeira, né? Na dúvida, o que a pessoa faz? Ela descarta. Então, assim, nesse conceito que o professor falou, é óbvio que muitas empresas vão levar em consideração, na análise de risco, se vale a pena, né, começar a produzir informações em cima de dados que foram obtidas por uma fonte duvidosa ou algo que não tenha sustentabilidade. E é o que eu tenho falado, até a minha atuação na área pública com relação à Lei de Proteção de Dados, porque muitos dados de órgãos públicos acabam circulando, né, sob o ponto de vista de coleta massiva de dados para formar Big Data e outras coisas, mas na origem não houve consentimento, porque a captura desses dados nos meios públicos muitas vezes não apresenta claramente a finalidade, ou seja, deveria ser envolvido para políticas públicas, como o professor mencionou, está dentro da possibilidade de tratamento de dados públicos, e muitas vezes esses dados são obtidos no meio empresarial para malas diretas e outras coisas. O que eu venho fazendo certo alerta, porque a origem do dado ela pode comprometer todo o negócio. Então, essa provocação que foi feita realmente numa análise de risco, muitas vezes o auditor, o analista vai recomendar, se você não sabe da procedência, se livra disso. Porque se você não sabe como chegou até aqui, o risco é maior de você manter
eu estou falando até por uma hipótese de gestão de risco, como foi muito bem apresentada pelo professor, de se ter dúvida. Então, como é que você vai conferir uma integridade ou uma conformidade de um dado que você não consegue entender a origem legítima, né, de formação dessa captura? Muitos órgãos públicos, o órgão de trânsito, cartórios, inclusive cartórios têm uma previsão expressa na Lei de Proteção de Dados, prevendo a adequação. O Poder Judiciário já está tendo uma orientação do CNJ para se preocupar com a adequação à Lei de Proteção de Dados. Muita gente, ainda no setor público, ainda tem dúvidas sobre o impacto da LGPD. E no setor privado, os setores que têm envolvimento com transmissão de dados internacionais ou que tem uma regulação focal na sua área, como o setor de telecomunicações, setor de seguros, o setor financeiro, assim, setor de energia elétrica também, que envolve justamente a contratação de massa, né? Já vi que fizeram uma pergunta aqui sobre a relação do CDC com a lei, mas a gente verifica justamente a integração dessas áreas que têm uma movimentação de massa, se preocuparam mais rapidamente. Mas como o professor Mário deu o exemplo da Petrobras, muita gente, óbvio, o tamanho da Petrobras tem uma organização que muitos países não têm, né, de gerenciar dados, recursos financeiros, recursos humanos. Imagine, então, a contratação, o envolvimento de contratos com terceirizados, as utilizações de call center, de data center, como é que fica tudo isso? Então, ele deu um exemplo, que eu, inclusive, tenho transmitido nas aulas também, a preocupação com a revisão das cláusulas contratuais. Então, essa é uma grande preocupação. O movimento de compliance veio introduzindo justamente o conceito de revisar os contratos para evitar a assunção de risco. Ou seja, você, na sua cadeia de fornecimento, você tem que olhar o seu parceiro e, inclusive, investigar o seu parceiro para saber se ele está adequado ou não às normas que você, por uma questão de investimento, de canal de relacionamento com seus investidores ou com a adequação das normas que você se submete, você tem que vigiar todos os seus parceiros. Então, isso é uma cadeia de exigência. Hoje, o setor financeiro, que é um setor fortemente regulado pelo Banco Central, segue uma normativa do Banco Central equiparando justamente o risco, né, o risco cibernético a um risco operacional. Então, as instituições financeiras estão muito preocupadas, não só com as invasões, é óbvio que elas investem muito em segurança, estão se protegendo já há muito tempo com relação a ataques, já que são vítimas também, tanto quanto os seus consumidores, com relação aos golpes que são praticados, mas assim, a farta captura de dados que tem, às vezes, numa transação, num sistema, ou então no envio de pacote de dados, ou justamente o envolvimento com parceiros. Os escritórios de advocacia que defendem os bancos devem se adequar rapidamente à LGPD, sob pena de perder o contrato com o banco. Então, essa configuração de compliance de dados, ela está entrelaçando toda a cadeia que tem desde a captura, e aí isso vai envolver justamente todo o processo decisório de captura de dados. Então, o operador, o controlador estarão envolvidos nisso também. Agora, o professor Mário falou muito bem, essa configuração de estar ou não conforme a legislação, é óbvio que para muitos setores é difícil. Tanto que a gente tem percebido o lobby fortemente feito, esse adiamento não foi por acaso, o setor econômico se organizou para batalhar contra a vigência da lei, e a gente sabe que assim, muitos desses setores não estão preocupados com o comércio internacional, com o comércio exterior, quando deveriam estar preocupados. Tendo em vista que o comércio eletrônico hoje ele é muito utilizado e começou a se fortalecer em virtude até da pandemia, né? A pandemia acabou forçando várias adequações. O delivery cresceu, vários aplicativos de entrega cresceram também. Ou seja, a captura de dados tem crescido fortemente, né? Uma pergunta que foi feita aí com relação... É óbvio que o CDC ele influencia, pelo menos, a perspectiva que a gente vai ter sobre a LGPD, para quem não está acostumado com as siglas, né? Quem não é da área jurídica aí também, mas o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele inspirou justamente essa reformulação de proteção e de preocupação com o outro lado da relação. Não é à toa que as ouvidorias cresceram muito também com base assim, na satisfação para a sociedade, em responder às demandas sociais, porque aumentou o canal de relacionamento com clientes e consumidores, ou com contribuintes, dependendo do órgão, e a informatização também
a universalização da informática permitiu que muita gente acessasse as informações públicas e também utilizasse aplicativos governamentais. As políticas públicas feitas e oferecidas pelo governo, por plataformas digitais, têm sido crescentes. Então, a gente está vivenciando o verdadeiro fenômeno que foi previsto no livro 1984, ou seja, o grande irmão previsto por George Orwell está mais do que nunca presente nas relações públicas com o cidadão, mas também nas relações privadas. As grandes empresas, corporações já utilizam os dados também para identificar necessidades prévias, ou seja, oferecer não simplesmente uma mala direta, mas até mesmo para diagnosticar Covid. Eu percebi que tem alguns aplicativos desenvolvidos, etc. Sistemas de seleção de emprego já fazem uma prévia consulta também sobre as informações que são disponibilizadas em redes sociais, muitas delas fornecidas espontaneamente por cada um de nós, mas a gente vivencia justamente essa invasão de privacidade que acontece no comércio, por exemplo, com a captura de CPF, quando se vai comprar um medicamento, que você não sabe qual é a finalidade da coleta desse CPF. E logo a seguir vem a solicitação da identificação do plano de saúde. Ou seja, tudo pode estar conectado, tudo está conectado e tudo vai cruzar esses dados com grandes violações. Então, se um cidadão descobre que um dado dele foi capturado de uma forma não consentida e foi tratado de uma forma irregular, toda a cadeia da informação está viciada. Então, se nós interpretarmos o compliance de dados, eu não tenho integridade na minha cadeia. Então, se eu obtive uma informação que muitas vezes pode ter sido comprada de forma ilícita, vamos identificar aqui, inclusive, todas as normas, por exemplo, para a área pública, que envolve a pesquisa sobre rastreamento de lavagem de dinheiro e outras coisas também, essa comercialização de dados que abraça o setor do marketing, o setor de serviços, que coleta informações comprando. Antigamente compravam CDs, né? Hoje em dia não. Você já pode obter pela dark web ou pela, né, justamente a internet paralela, e você comercializa justamente esses dados. Mas tem gente que anuncia na própria internet, ou seja, a internet aberta, a comercialização de dados. Então, imagina se uma empresa que hoje utiliza um sistema operacional, uma licença não autorizada de uma fábrica de software, por exemplo, e ela descobre isso, como o caso da Microsoft, seria a mesma coisa alguém identificar que um dado está sendo utilizado sem autorização. Imagine, então, a vulnerabilidade que pode acontecer. É óbvio que, juridicamente, a gente tem que levar em consideração, você armazena uma bomba, mas você sabe que vai explodir mais cedo ou mais tarde. Então, voltando à pergunta provocativa, realmente, às vezes sai mais barato você começar do novo, do zero, né? Porque se uma das sanções, inclusive, é o esvaziamento de dados, a professora Caitlin está aí, ela é expert, nossa mentora até para o assunto proteção de dados, a gente sabe que existem muitos riscos envolvidos e que podem comprometer todo o capital de uma empresa, toda a marca que ela obteve com todo o investimento ao longo dos anos, simplesmente com uma sanção que é a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou até mesmo as questões que envolvem judicialização. Voltando para a área pública, qual é o risco que pode envolver? Não tem sanção pecuniária, mas as autoridades poderão responder às ações previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Então, o risco existe, o risco não deve ser ignorado, e toda essa provocação que a gente está fazendo aqui é justamente para essa preocupação. Ou seja, tem que haver uma revisão sobre a forma de obtenção dos dados, tem que ter investimento rápido sobre a implementação, seguindo os passos que foram mencionados pelo professor Spinelli, e levar realmente em consideração que aqui não tem assim, uma mensuração rápida do risco jurídico, né? Na nossa análise, que muitas vezes perguntam, né, qual é o risco jurídico? Porque as grandes corporações, elas fazem a avaliação disso com bastante propriedade, né? Se decidem ou não permanecer o seu capital investido no país, elas analisam qual é o risco que está envolvido na sua operação. E hoje, muitas empresas, para solicitarem uma proposta de preço, uma proposta de serviço sobre implementação da LGPD, alguns executivos, eles pedem justamente uma informação de qual é o risco jurídico da não adequação da LGPD. E é algo que não dá para se mensurar de imediato, sem saber, porque a gente tem que usar o Código de Defesa do Consumidor como referência histórica do que aconteceu, né? Se você adota as medidas prudenciais, se você se adequa rapidamente à lei, se você investe em tecnologia para justamente fortalecer
contra os golpes cibernéticos, ou se você também investe na mudança cultural da empresa, que isso vai envolver muito treinamento, muito desenvolvimento local também, para que você possa avançar justamente nesse conceito de integridade, como o professor falou, ou, para alguns, de conformidade com relação à norma. Então, assim, todo esse conceito que vem da LGPD, ela vem no lastro de outras normas anteriores, não só o CDC, a nossa própria Constituição já inspirou justamente essa garantia da privacidade também, mas o CDC fortaleceu muito isso com relação à regulação da parte de cadastro. A lei de cadastro positivo também trouxe uma boa referência sobre a utilização de cadastro de dados para meio de obtenção de crédito, então ela exige autorização também para esse tipo de trânsito de dados. A lei de acesso à informação tem todo um regramento de correção das informações ou de obtenção das informações no meio público, e a gente tem a lei de proteção de dados justamente dando mais um status de garantia, né, de direito fundamental para que o indivíduo também possa exercer até o tão almejado direito ao esquecimento para alguns, ou justamente essa reflexão de que o dado tem valor. A gente não pode se vender por nada. Muitos realmente fornecem os seus dados para obter descontos de centavos ou então de pequenos valores, mas acham que isso não vai ter um grande impacto na sua vida. Ou seja, quando a gente perceber culturalmente que o dado ele é muito importante para manter a nossa dignidade, a nossa privacidade, nós vamos pensar duas vezes antes de fornecer o CPF, o CEP e outros dados para as pessoas que solicitam. O dado tem a ver com a nossa vida digital e daqui para frente a gente tem que levar muito em consideração isso. Bem, eu tentei fazer uma contextualização rápida até, mas para possibilitar que a gente possa garimpar em todas as perguntas aqui, justamente o foco da questão para falar sobre o compliance de dados. Espero ter atendido, Bernardo. William atendeu muito bem, obrigado aí pela exposição. Gerou uma avalanche de perguntas que nós vamos aqui esmiuçar ao longo desse encontro. E eu queria começar com uma pergunta para a professora Caitlin, que aí é uma pessoa que tem um grande domínio de conhecimento sobre a questão de dados, vazamento de dados, proteção de dados. E aí, professora Caitlin, já te saudando e dando boa noite, eu vou para a pergunta do Tiago, que pergunta como fica a proteção de dados e todo esse esforço da nova legislação ante o dever de transparência e aí as leis de acesso à informação. Como compatibilizar, como ponderar esses dois valores? É a pergunta do Tiago, e eu acho que a professora Caitlin é a pessoa certa para nos responder essa questão da mais alta indagação. Oi, gente, desculpa. Estava tentando avisar o Bernardo para liberar meu áudio aqui. Gente, boa noite. Eu peço perdão pela minha entrada no meio da fala do Spinelli. Perdão, Spinelli. Eu estava fazendo uma atividade da mais alta relevância, que é receber os calouros em direito da PUC-Rio. E, portanto, a gente sempre sabe, né? Demora um pouquinho às vezes. Então, eu peço desculpas aí pelo meu atraso. E o Bernardo me colocou numa posição de moderadora para respondedora de perguntas. Então, eu vou responder. Valendo-se da sua. Então, eu vou responder a pergunta e já vou, nessa resposta, provocar o Spinelli e o William para me ajudarem também, complementar o que eu vou me referir agora. Existe uma desde que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, foi aprovada, começou-se a mencionar a sua incompatibilidade com a Lei de Acesso à Informação e com a Lei da Transparência. E muito se discutiu e muito se tem falado sobre essa pretensa incompatibilidade, o que é, ao meu ver, uma falácia. A Lei de Acesso à Informação, ela cumpre uma finalidade absolutamente essencial, porque é por meio dela que a gente tem um controle das informações relevantes do ponto de vista da administração pública, nas suas mais diversas esferas, e que permitem ao cidadão o acompanhamento, fiscalização e tomada, né, de decisões por parte da administração pública. Então, na realidade, a gente não tem uma incompatibilidade entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação.
O que existe são sistemas protetivos e de tutela que possuem finalidades diversas, né? Enquanto a Lei de Acesso à Informação exige a abertura de dados, informações que são importantes para o exercício democrático, eu acho que no final das contas a finalidade da Lei de Acesso à Informação é essa. A Lei Geral de Proteção de Dados cumpre a finalidade da proteção e tutela da pessoa humana frente à administração pública, frente a entes públicos e privados, no que diz respeito ao controle dos seus dados pessoais. Então, são duas finalidades que não são antagônicas, elas são complementares. Então, eu diria, respondendo ao Tiago e já provocando o Spinelli e o William nessa minha resposta, que quando a gente fala de acesso à informação, a gente, de alguma forma, está se referindo à proteção daqueles dados que não devem ser acessados livremente. É isso. É essa complementação que é necessária. E aí eu já provoco o Spinelli, né, para complementar essa minha... concordando ou discordando dessa minha resposta, Spinelli? Bom, Caitlin, primeiro, obrigado pela menção. Prazer estar aqui com você. Esse é um dos grandes desafios da lei, um dos grandes pontos da lei. E eu, particularmente, vejo com alguma preocupação esse tipo de interpretação de que de relativização da lei em face da vigência da LGPD. Eu acho isso absurdo. A Lei de Acesso à Informação é, se não o maior, um dos maiores instrumentos de cidadania criados na legislação recente do país. Fundamental, não apenas na prevenção da corrupção, mas na universalização das políticas públicas, no acesso e garantia de direitos. Então, absolutamente fundamental. Mas, infelizmente, a gente já viu ela deixando de ser utilizada por conta da iminente início da vigência da LGPD, o que é um absurdo, o que é um verdadeiro absurdo. Como você bem disse, Caitlin, há que se fazer a devida conciliação entre as duas, e a gente tem que sempre observar a questão do interesse público. Quer dizer, agora, não quero dizer com isso que isso não traga um novo desafio. Tanto é verdade que em outros países, por exemplo, no caso do México, o México teve que refazer, porque o México, ao contrário do Brasil, né, no Brasil, o monitoramento da Lei de Acesso à Informação na esfera federal, no Executivo Federal, é feito pela CGU, mas a gente não tem uma agência independente para cuidar da lei. O México tem ainda, que era o IFAI, e com a criação da LGPD mexicana, ele passou também a agregar a função de Autoridade Nacional de Monitoramento da LGPD. Então, o México jogou no mesmo órgão, numa mesma autoridade nacional, é um instituto que com previsão constitucional, cuidar de LGPD e cuidar de lei. Só para a gente entender, né, e mudou até o nome, agora é INAI, Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados. Porque, de fato, essa avaliação é fundamental. E essa foi uma das razões, na Petrobras, de o encarregado ser a mesma autoridade de monitoramento da lei. Eu sou a autoridade de monitoramento da Lei de Acesso na Petrobras. A Petrobras é hoje a 6ª entidade mais demandada de todo o governo federal. A gente recebe mais pedidos de acesso à informação do que o MEC, que é o Ministério da Educação, entre mais de 300 órgãos e entidades. Então, fazer harmonizar a LGPD com lei é fundamental, mas principalmente, né, se a gente está falando de lei, a gente está falando de órgão e entidade pública, com aquele olhar de que o interesse público deve prevalecer. Se, em nome de proteção de dados pessoais, a gente começar a prejudicar sistematicamente o interesse público, eu acho que isso vai ser muito ruim para o país. Excelente, Mário. O professor William, quer completar alguma coisa ou posso passar para a próxima questão? Quero, rapidamente, porque esse tema Por favor. É muito empolgante. A professora Caitlin justamente trouxe um ponto que incomoda muita gente, e o professor Spinelli complementou. É engraçado que muita gente torce pelo adiamento da LGPD, mas em algumas esferas estão justamente usando a LGPD como escudo para afastar outras normas e função justamente à lei.
Como a professora Caitlin mencionou, é óbvio que assim, várias normas cumprem o seu propósito e cumpriram. Eu citei, inclusive, a lei justamente num complexo, né, de configuração de garantias. Então, a gente não tem nenhum conflito aqui, óbvio que, inclusive, a própria LGPD menciona a lei como definidora dos órgãos públicos. Então, se nós analisarmos o processo legislativo, não houve nenhum conflito aqui, pelo contrário, a LGPD trouxe a lei para mencionar. A gente tem normas constitucionais que prevêem não só a preservação da intimidade, a privacidade, a proteção ao consumidor, como também temos normas constitucionais que garantem o acesso à informação pública. Então, assim, não devemos interpretar uma coisa agora como os tribunais, órgãos legislativos, começarem a omitir. Foi feita uma pergunta aqui com relação à exposição da folha salarial, por isso que eu fiz questão de comentar também, porque as informações de servidores públicos interessam ao contribuinte. É óbvio que a gente tem que agora ajustar as informações que têm um caráter pessoal que gere um certo conflito, mas é uma questão de ajuste. Não é uma questão de afastamento total, porque divulgar a remuneração do servidor, você está fazendo uma questão justamente de verificar se estão cumprindo o teto constitucional, se a remuneração está dentro dos valores públicos, né, dos valores republicanos. Então, essa questão é justamente cumprir o conceito constitucional do 37, que fala da publicidade dos atos públicos. O artigo 37 garante que a administração pública, inclusive, ela vai se organizar de uma forma que tem que cumprir a publicidade. Então, no momento que eu tenho servidores públicos, eu levo em consideração a lei simplesmente para criar um obstáculo ao cumprimento de uma norma constitucional que é a da publicidade. Então, é óbvio que isso vai gerar muita discussão, óbvio que a gente ainda vai ver muita gente tentando justamente conflitar os interesses, e a gente, posso dar até o exemplo aqui, para quem é neófito no direito, quem está começando agora também, procure avaliar pelo menos as questões dos artigos que falam de conflitos de princípios constitucionais. E o exemplo que é sempre citado é o direito de greve, a manifestação de greve, mas dos grevistas se organizarem para parar, por exemplo, a ponte Rio-Niterói. Ou seja, será que uma coisa justifica a outra? Não, porque na ponderação eu tenho que analisar aquilo que alcança um valor maior. Né? Então, assim, a dignidade das pessoas, que envolve o conceito de privacidade, ela é muito mais ampla até do que deixar de dar publicidade para os atos públicos. E tem outras perguntas aqui, então não vou me estender muito pela lei, mas é óbvio que vários artigos já estão mencionando, dependendo da corrente, né, a convergência da lei com a LGPD, e algumas pessoas, não sei, de repente por uma questão até um pouco antagônica, mas estão interpretando justamente esse conflito para afastar a aplicação da lei e até se recusando a fornecer os dados, tendo em vista que estão cobertos pela Lei de Proteção de Dados. Mas a gente vai ver, isso é uma novela que está começando, né? A gente ainda vai ver muita discussão sobre isso, mas vida que segue. Vamos lá para as outras perguntas. Bom, pessoal, antes da gente prosseguir, só lembrando que o evento será gravado, será disponibilizado pela PUC em suas redes sociais, enfim, em seus canais digitais, e, portanto, todos aqueles que não quiserem ter a sua imagem exposta, a gente pede novamente, reitera o pedido para que feche aí a câmera. E o segundo aviso é que, em breve, a gente vai botar aí o formulário eletrônico para todos aqueles que tiverem interesse em participar, em ter o certificado de participação do evento, que possam aí tê-lo, tá bom? Eram esses dois avisos. E eu vou fazer uma pergunta agora, que eu vou pedir para o Spinelli começar respondendo, depois a Caitlin e o William complementam, que é uma pergunta que está aparecendo de várias pessoas. Então, eu juntei duas e vou fazer uma pergunta só. A Anne, ela disse para a gente que, segundo dados que ela tem aí, 85% que ela pesquisou, enfim, 85% das empresas não está preparada para a implementação da LGPD. E ela pergunta, será que terá profissionais em número suficiente para fazer esse início de trabalho nas empresas? E aí a Sandra complementa a pergunta perguntando, puxa, além dessa carência de profissionais, será que nós vamos, que as empresas vão ter fôlego financeiro, sobretudo num contexto de pandemia? Então eu queria juntar essas duas questões, dizer que a PUC tem um olhar já diferenciado sobre esse tema, pretendemos lançar aí ao longo desse ano e principalmente do ano que vem vários cursos de especialização, vários cursos de extensão nessa área para capacitar os profissionais, mas é uma pergunta de grande indagação. E aí eu começo por você, Spinelli. Vamos ter fôlego, vamos ter mão de obra qualificada, as empresas vão ter dinheiro
para que a gente possa fazer essa revolução no mundo de dados, como está se prometendo. Como é que você vê aí essa possível dicotomia entre desejo e realidade? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente saber o que vai acontecer depois da pandemia. Aliás, a gente saber quando a pandemia vai acabar, né? Como será esse mundo pós-pandemia. Mas, enfim, a gente sabe que certamente nós vamos viver uma recessão, um período de recessão, né? De reconstrução. Não será fácil para as empresas, principalmente para as pequenas. Eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deve ter algum nível de sensibilidade quanto a isso, mas lei é lei. Né? É lei entrando em vigor, a gente não pode contar com esse nível de compreensão por conta das autoridades constituídas. Então, não dá para usar isso como desculpa. Cada um tem que fazer o seu dever de casa e já começar a trabalhar. É bem certo que esse processo, né, de adequação a esse tipo de norma não é simples. Tem uma associação internacional dos profissionais de privacidade que divulga periodicamente um relatório que ano passado foi feito junto com a Ernst Young, e uma das perguntas que eles fazem é se a sua empresa já está pronta no caso da Europa, para a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Então, eles fizeram, o relatório de 2019 foi divulgado, e a pergunta é, a sua empresa, eles entrevistaram 370 pessoas, a pergunta foi, a sua empresa já está pronta para atender a GDPR, um ano depois da vigência da lei? 9% dos entrevistados afirmaram que a organização já estava totalmente pronta. 36% muito pronta. 42% moderadamente pronta. 12% apenas um pouco pronta. E 1% nada pronta. Então, se a gente olhar para isso aí, mais ou menos metade, pouco menos da metade das empresas, né, as empresas que participaram dessa pesquisa, declararam que estão ou muito ou totalmente prontas. Porque é um trabalho que, aos poucos, precisa ser feito, porque precisa ser aperfeiçoado. Mas é aquilo que eu disse, a lei, a vigência da lei possivelmente vai acontecer, se não agora, nos próximos meses. Então, as organizações já precisam fazer o dever de casa. Aliás, já passaram do momento de fazer o seu dever de casa. Não dá para a gente contar com esse efeito pós-pandemia, até porque o mundo não vai parar, né? Acabou a pandemia, espero eu, quanto antes, as coisas voltem a um nível de normalidade e vai haver uma exigência com relação a isso. E mais, né? Eu acho que, para muito além das multas, das sanções, o grande prejuízo para as organizações, se houver um incidente de vazamento de dados, é um prejuízo com relação à reputação, prejuízo com relação à imagem. E aí o custo é muito alto. Recuperar a reputação perdida, recuperar a imagem, os custos disso é extremamente difícil, envolve muito dinheiro, envolve reconstruir credibilidade. Não é simples. Então, eu acho importante o pessoal já agir. William e Caitlin, quem gostaria de complementar aí o que o Mário falou? Posso complementar, Bernardo? Eu Por acho favor. Obrigada. Eu realmente entrei de moderadora, mas eu não consigo ficar quieta, né? O Bernardo me provoca, eu acabo falando. Só complementando o que o Spinelli falou, eu acho que a gente tem uma cultura, né, de compliance no mundo e no Brasil, né, de tratar questões, né, o ESG, né, e para a gente ter governança adequada das grandes empresas, enfim. Eu acho que a gente pode considerar essa questão reputacional, né, a questão de incidente de segurança de dados, como um dos fatores importantes para avaliação de empresas, né? Não foi exatamente essa a pergunta que foi feita, mas como o Spinelli fez esse comentário sobre a reputação, acho que é importante falar sobre isso, que o compliance não é simplesmente conformidade, né? O compliance significa também gerenciamento e governança de questões que digam respeito, que eventualmente vão impactar tremendamente no valor daquelas empresas, seja ele valor efetivamente patrimonial, como um valor reputacional que vai resvalar numa questão patrimonial posteriormente. Mas era essa a complementação. Agora, a gente vai precisar de gente especializada em fazer esse tipo de
de atuação, de conformidade da lei, né? E essa formação, obviamente, não é uma formação que é específica em proteção de dados, mas eu acho que é uma formação muito mais geral, né? É uma pessoa que vai ter que conhecer profundamente a lei, é uma pessoa que vai ter que conhecer ciência de dados, ou seja, uma pessoa que tem que saber como funcionam os processos relacionados a tratamento de dados, e é uma pessoa que vai ter que saber gerenciar pessoas, né? Gerenciar equipes, né? Porque a não ser que a gente esteja falando de uma pequena empresa, né? Que eu brinquei outro dia em sala de aula, né? A birosca da Dona Maria, que tem lá no prego o papel de pão anotado com quem são os devedores, isso é um dado, né? Tirando essa que eu acho que o próprio filho adolescente dela pode fazer, a conformidade, a gente está se referindo a todo tipo de empresa, desde uma multinacional que tem atividade no país até um bar, enfim, com um sócio, uma sociedade unipessoal que sequer vai utilizar de tratamento informatizado. Assim, a formação ela é fundamental para que a gente possa também criar uma cultura de aplicação e de efetividade da lei. Acho que é essa a questão, né? O Código de Defesa do Consumidor, como o William falou, né, demorou 10 anos para pegar no tranco. Eu acho que hoje a gente demorou 10 anos para pegar no tranco porque as pessoas não liam o CDC, né? As pessoas não tinham conhecimento da lei. Eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já tem uma maturidade na nossa sociedade de uma tal forma que a gente não precisa esperar 10 anos. A gente já tem massa crítica suficiente para a gente formar pessoas para trabalharem nessa área e trabalharem especificamente com compliance. Excelente, professora Caitlin. Você aqui é nossa moderadora palestrante, não tem jeito. Vamos nos servir do seu conhecimento aí ao longo dessa Me noite. provoca, Bernardo. Você fica me provocando, eu acabo falando. A culpa é minha. Pessoal, vamos passar aqui para um tema, vou fazer uma pergunta para o professor William e também sair um pouco, a gente está falando muito da parte normativa. Eu queria fazer uma pergunta de caráter mais prático aqui, para o pessoal que está mesmo no mercado de trabalho, está querendo algumas questões mais pragmáticas, mais práticas, mas eu vou perguntar para o William. O Tiago, lá de São Paulo, pergunta: um código muito intenso, aí pegando um pouco da fala do Spinelli, que falou que tem que haver códigos, tem que haver diretrizes internas e tudo mais. Um documento interno muito extenso, muito detalhado, na sua opinião, William, ele prejudica ou ele ajuda? Qual a dica prática que você deixa aí para quem está nos ouvindo, especialmente para o Tiago? Olha, Diego, excelente pergunta. Óbvio que a gente tem que avaliar justamente no contexto do que a professora Caitlin acabou de falar. Depende muito do porte da empresa, da instituição, do risco que ela está envolvida. Se a gente estiver falando de uma empresa como a Petrobras, o professor Spinelli vai justamente falar dos tratados que são confeccionados de compliance, que alguns deles devem até ultrapassar em páginas a Bíblia. Que a gente vai imaginar a confecção de tanta norma, tanto parceiro, tanta possibilidade existe, porque quando eu falo de assunção de risco, é óbvio que eu tenho que imaginar todos os processos envolvidos. Quanto maior uma empresa, maior o processo, maior o envolvimento dela em processo e os riscos envolvidos desde a contratação de pessoas. Algumas perguntas, inclusive, foram feitas com relação ao processo seletivo. Imagina, você está contratando prestadores de serviço, você tem que ter todos os manuais prevendo, óbvio que a gente não vai aqui esgotar em todos os códigos ou as normativas internas com relação ao comportamento, a prever todas as situações. Mas se você tem um envolvimento com outras culturas, como uma empresa de porte grande tem, que contrata pessoas estrangeiras, ou, de repente, o segmento relacional dela é multicultural, envolve justamente a se introduzir muitos conceitos de compreensão universal. Agora, se eu estiver falando de uma empresa pequena, desculpa, professora Caitlin, eu não recordo, mas é a birosca da Dona Maria, não sei. Mas, assim, se é isso aí. A birosca, por exemplo, que tem uma pessoa,
A professora Kathleen falou justamente um exemplo até de violação ao Código de Defesa do Consumidor, deixar lá o nome exposto de todos os devedores. Imagina, então, assim, óbvio que muitos estabelecimentos não têm orientação do que é certo ou do que é errado, mas se chega alguém e diz assim, olha, é errado fazer isso, já é uma normativa justamente para se evitar. Olha, você não pode deixar o nome do consumidor exposto, ou não pode deixar esse dado exposto, por isso e por isso. Ou seja, a normativa é mais simples. Então, compreendo a sua pergunta, Diego, porque, assim, óbvio que quanto mais pedagógico for o estabelecimento na configuração das suas normas, por exemplo, não adianta confeccionar um código de ética que tenha que ter um manual de interpretação, ou seja, você vai ter manuais consecutivos para interpretar um código de ética e de conduta. Não dá. Eu tenho que ser pedagógico e transparente. Então, hoje em dia, no mundo corporativo, eu tenho que olhar qual é o universo que eu tenho e expor a informação de forma clara. Então, é óbvio que os conceitos devem ser passados de forma objetiva para que todos entendam. Então, na minha visão, o menos acaba sendo mais, porque o que importa é você entender os conceitos. E agora, é óbvio que dependendo da complexidade, da estrutura envolvida, ou se de repente o quadro técnico tem um linguajar próprio diferenciado, como, por exemplo, uma empresa voltada para engenharia ou uma empresa voltada para a área de TI, o linguajar com relação aos manuais devem ser próprios para o público que faz essa leitura. Agora, se eu tenho um universo mais amplo, ou esse universo envolve pessoas com linguajar mais simples, eu tenho que usar justamente o efeito pedagógico, uma linguagem mais simplificada e mais mitigada também. Essa é a minha opinião. Bernardo, se quiser seguir com as outras perguntas. Olha só, eu vou pedir para o Mário Spinelli uma complementação, à luz de uma provocação que veio de uma pergunta aqui. Se eu não me engano, não estou aqui, saiu do meu lado. Eu lembro a pergunta, depois eu identifico quem fez. Mário, a pergunta é a seguinte: será que empresas grandes, empresas que têm uma atuação muito forte num determinado setor, elas vão ter menos interesse em se adequar à nova lei de proteção de dados? Como é que você vê? Uma pergunta de um colega, já vou achar o nome dele aqui enquanto você vai desbravando para a gente essa questão. Não acho, não. Acho que é o contrário, né? Acho que quanto maior a empresa, maior o tombo. Empresas grandes, principalmente empresas que atuam diretamente no varejo, por exemplo, ou que tratam um universo muito grande de dados, né? Tem muita informação pessoal, tem que tomar muito cuidado a partir de agora. Né? Até porque, gente, isso vai ter um impacto direto no mercado, com o tempo, com essa tradição maior com relação à criação de uma cultura de privacidade de dados. Você vai começar a escolher, por exemplo, o seu hotel, sabendo que lá o seu dado pessoal vai estar melhor resguardado. Você vai começar a escolher, a gente sabe, pesquisas mostram isso, que os consumidores chegam a pagar mais, inclusive, por produtos de boa reputação. Vai ser a mesma coisa com relação à privacidade de dados. Você vai escolher o banco que cuida melhor do seu dado pessoal, porque aquele é um ativo importante para você. E tem um outro aspecto relevante também. A gente tem que falar também que não estamos falando só de pessoa jurídica, mas também de pessoa física, que trata dado pessoal. E aí, a título de curiosidade, no caso da GDPR lá na Europa, algumas multas aplicadas à pessoa jurídica, né? 20 mil euros emitidos, né, aplicados de multa para um indivíduo na Espanha, porque ele colocou uma câmera vigilante, filmando seus empregados. 11 mil euros emitidos por um treinador de futebol na Áustria que filmava secretamente jogadoras enquanto elas tomavam banho. 9 mil euros emitidos para outro indivíduo na Espanha porque também filmou empregados. Olha essa, 2.500 euros de multa para uma pessoa, para um alemão, que enviou e-mails para vários destinatários, onde cada um poderia ver o endereço de e-mail de outro. Nossa. Mais de 130 endereços de e-mail estavam visíveis. E aí, esse camarada tomou uma multa de 2.500 euros. Então, é só para a gente ter uma ideia da dimensão desse negócio, né? Do que a gente está falando. Não é brincadeira. Bernardo, me permite usurpar aí a figura do moderador, até mesmo para facilitar um pouco o seu trabalho. Por favor. Tem uma pergunta sobre registro de empresas, né? Para a gente não deixar passar, porque eu acho eu vi, estava guardada para você, mas vai lá, faz as honras da casa.
Então tá, é porque, só para não deixar passar, a pergunta aqui é da Dulce Dias, falando sobre uma das finalidades do registro de empresas realizado pelas juntas comerciais é a publicidade de seus atos, facultando a qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento de preço devido. Como adequar o registro de empresas às novas normativas? Dulce, excelente pergunta. Eu escrevi um artigo sobre isso, mas ainda vai ser publicado, porque justamente nadando contra a maré, a gente estava discutindo aqui sobre a lei, mas a lei de registros públicos, a lei de registros públicos mercantis, ela tem justamente essa disponibilidade de tornar pública uma informação. No entanto, a LGPD tem uma disposição expressa para cartórios, mas não tem para juntas comerciais. Só que eu faço uma análise do artigo 26 e do 27, é óbvio que menciona aqui a questão também da finalidade. O interesse individual, ou seja, o indivíduo que vai buscar uma certidão, ele não precisa manifestar o interesse. E é óbvio que interesse se presume pode ser para atender uma questão judicial, descobrir qual é o sócio, ou cobrar uma dívida, uma questão que é pessoal. A legislação, que é uma legislação um pouco mais antiga, um pouco antes da década de 90, mas a legislação garante o quê? O acesso a uma informação pública, certo? Que é o registro empresarial, pagando os emolumentos, as taxas para acessar a informação. No entanto, essa obtenção da certidão, ela está prevista expressamente na lei. Agora, a gente sabe, é comum, vários organismos públicos comercializam informações de forma massiva, ou seja, a informação é pública, mas quando você organiza esse dado, inclusive a lei tem previsão expressa sobre a negativa de fornecer informação, se ela tiver que ter um processamento que envolva um custo, aí é uma das restrições para o fornecimento de informação massiva. Então, a gente tem que analisar o artigo 26 da LGPD, que ele menciona justamente a proibição ou a restrição com relação ao repasse das informações para as instituições privadas, porque deve observar justamente o artigo 6º, que é o que envolve os princípios, e um deles é que você só pode justamente tratar a informação mediante a autorização do titular de dados. Então, como é que fica? Nós estamos diante de mais uma complexidade, como foi citado aqui a LAI e a LGPD, a Lei de Registros Empresariais, de Registro Público Empresarial, justamente ser analisada de forma a ser compatibilizada com a LGPD. Eu entendo da seguinte forma: uma demanda individual que se busca uma certidão, uma empresa ou um despachante, um paralegal, um escritório de advocacia, um contador, ele vai acessar isso dentro da normativa legal específica. Mas as entidades privadas que coletam informações massivas para compor análise de crédito ou para justamente exercer campanhas de marketing, na minha opinião, essa informação está restrita, porque a obtenção dessas informações tem que ter uma adequação da finalidade pública. Ou seja, o registro é para tornar pública a informação, mas não para ser comercializado. É o que eu entendo, é o que eu defendo, mas óbvio que isso não é um posicionamento pacífico. Tem discussão, inclusive, na própria rede do sistema de registro mercantil. Bernardo, excelente. Com você. Acho que a resposta foi bastante esclarecedora. Bernardo, posso fazer meu papel de provocadora? Por favor. Não, porque essa eu acho que é uma provocação para o Spinelli. Não sei nem se ele vai conseguir responder isso sem sorrir. Está tendo uma série de debates sobre a função do encarregado e a função do ouvidor, né? Inclusive na Europa, recentemente, não sei se foi semana passada ou semana retrasada, houve um debate interessante. Posso falar o país, eu posso me equivocar, mas era europeu. Não sei se foi na Bélgica ou se foi na Holanda. Houve um debate interessante. Foi na Bélgica, né, Spinelli? Sobre o fato de que, numa mesma estrutura empresarial, o ouvidor cumpria a função de encarregado, né? Eu acho que essa é uma das questões mais importantes para a gente tratar quando a gente está falando de conformidade ou de compliance, ou enfim, de integridade. Acho que essa é uma das questões mais relevantes, porque o que vai começar a se questionar a partir do momento em que começarem a se indicar encarregados, né, de dados, a primeira questão que vai surgir é justamente: olha, eu já tenho uma ouvidoria,
eu já tenho uma estrutura aqui toda preparada que eu posso utilizar. Posso usar como encarregado ou não? Spinelli, o que você acha? Caitlin, essa questão, obrigado pela pergunta, porque e aí eu já respondo também uma pergunta de uma colega que fez aqui no bate-papo sobre a questão do papel das ouvidorias. A Renata, não é isso? Foi lá no início, não lembro. Tá bom, eu tenho a pergunta anotada aqui, se quiser depois eu... Com relação ao papel das ouvidorias, o que eu acho? Em primeiro lugar, o encarregado de proteção de dados, é preciso ter em mente que o encarregado de proteção de dados estabelecido pela LGPD brasileira tem funções distintas do DPO da GDPR europeia. Esse é o primeiro ponto. DPO da GDPR europeia tem artigos e mais artigos lá com um monte de função. O encarregado estabelecido pela lei brasileira, ele funciona de forma muito parecida com o que a autoridade de monitoramento da lei de acesso à informação funciona. Ele é o guardião da lei dentro da organização. Ele é o ponto de relacionamento com o titular de dados, ou seja, com a pessoa que tem os seus dados sendo utilizados por essa organização, e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por isso, eu defendo que o encarregado, em primeiro lugar, ele tenha uma posição de independência, de relativa independência, uma conexão direta com a alta administração. Ele precisa ser alguém que conversa diretamente com a alta administração. E ele tem que ter a capacidade de interagir com todos esses públicos de interesse, com a autoridade nacional, com os titulares, etc. As ouvidorias fazem muito bem esse papel, porque já tem esse costume, já tem entre as suas atividades essa relação com públicos de interesse. Então, eu acho uma medida interessante o encarregado ser assumido com a ouvidoria, desde que a ouvidoria tenha a expertise necessária para atuar exercendo esse tipo de atividade. Para isso, o ouvidor tem que ter nível de independência, desejável ter mandato, por exemplo. O ouvidor tem que conversar com a alta administração. Se ele não tiver nada disso, se ele for simplesmente um saque, aí, honestamente, eu acho que não é o melhor desenho. Essa discussão que a Caitlin salientou, na verdade, não foi exatamente com relação ao papel do ouvidor, foi com relação ao papel do chefe de compliance. Foi uma organização na Bélgica que indicou como DPO, e atualmente as pesquisas mostram que em torno de 20% das organizações estão jogando a questão do encarregado para o compliance officer. E lá, nesse caso específico, a autoridade identificou, houve um vazamento e ao investigar, identificou que o chefe do compliance ele tinha muito acesso à informação pessoal. Então, ele perdia aquela capacidade de ser o terceiro com um olhar transversal, com um olhar isento, porque ele mesmo, na sua atividade, ele tinha muito dado pessoal, tratar muito dado pessoal. E, por isso, estabeleceu a multa, dizendo que a designação desse chefe de compliance como encarregado não era adequada. Eu acho que isso é polêmico, eu acho que isso é discutível, porque, sob essa ótica, também a ouvidoria trata dado pessoal, e aí também ficar na ouvidoria ruim. Muitas empresas estão colocando na área de TI, não acho adequado, honestamente não acho adequado, porque a área de TI é quem opera, é quem manuseia, é quem trata, tem um papel fundamental. Se a área de TI, na minha opinião, até que eu seja convencido de uma outra tese, mas até então, eu acho que a área de TI está no papel de fiscalizada pelo encarregado. O encarregado tem que olhar se a área de TI está fazendo o papel dela, está cumprindo o papel dela. Então, em resumo, tentando responder uma pergunta complexa, mas acho que é ótima essa discussão, eu defendo que esteja numa área que converse diretamente com a alta administração e que tenha um nível de independência e de poder dentro da organização. No caso da Petrobras, o designado foi o ouvidor por conta disso. O ouvidor tem mandato, só pode ser destituído do seu mandato pelo Conselho de Administração com o voto de pelo menos um dos representantes dos acionistas minoritários, ou seja, dá uma robustez, né, para esse papel, e ele é vinculado diretamente ao Conselho de Administração, no desenho hierárquico da empresa. Já foram feitas 2 designações de encarregados do governo federal, uma pelo Ministério da Infraestrutura e a outra pela Agência Nacional de Saúde, e em ambas o ouvidor
foi designado como encarregado de dados. Então, tem caminhado aí para as ouvidorias assumirem esse papel. Perfeito, perfeito, Spinelli. Bernardo, me permite complementar Por um favor, pouquinho? William. Eu gosto muito dessa discussão também, Keithley, foi bem provocativa, porque a gente tem que analisar a composição do encarregado na área pública e do encarregado na área privada. Como o professor Spinelli explicou muito bem, a estrutura pública, inclusive, ela tem indicado, na maior parte das vezes, por todos os motivos que ele mencionou, com relação à independência, à ocupação hierarquicamente já designada, sob a condição do ouvidor. Eu tenho visto isso também com muita frequência na área pública. Na área privada, está surgindo muitos questionamentos também, e aqui eu faço uma complementação da provocação. Eu tenho discutido nos grupos do WhatsApp, todo mundo que está levantando essas discussões, é óbvio que o tema agora tem sido justamente a alteração da data e também aonde vai ficar a NPD, mas eu não identifiquei no nosso sistema de classificação brasileira de ocupações, ainda não se preocuparam com o desenho da função do encarregado, porque é algo que poderia orientar o setor privado justamente com as atribuições exercidas pelo encarregado. Então, o que a gente conhece como a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela tem que justamente traduzir essa independência, o aspecto formacional. Então, é óbvio que muitas empresas estão alocando encarregado na área de TI, que eu também concordo, entendo que não é adequado, e juntar o encarregado também como multitarefa, como multi-homem, que vai cuidar justamente da ouvidoria, vai cuidar do jurídico, do regulatório, vai cuidar da TI, mesmo que ele tenha que ter o conhecimento de todas essas áreas, como a professora Keithley mencionou muito bem, ele tem que ter uma formação aberta para os conceitos que envolvem gestão de pessoas, o conhecimento da área de TI perfeitamente, conhecimento regulatório, tem que ter esse conhecimento amplo, mas ao não existir ainda na Classificação Brasileira de Ocupações a definição clara do que faz o encarregado, porque não basta simplesmente copiar o que está na lei, né? Tem que justamente descrever até o perfil profissional. Eu acho que, por enquanto, o setor privado ainda vai patinar muito nessa questão da organização de qual é o perfil que ela deseja para o encarregado. Já a área pública, por várias questões burocráticas, até mesmo sensíveis, né? Tendo em vista que muitas delas, a estrutura está prevista em lei, então tem que modificar, como é o caso das agências reguladoras, como é o caso de muitas autarquias, para introduzir a figura do ouvidor. Já foi algo que demorou muito tempo. Isso foi em função até da mudança legislativa, a própria lei influenciou nisso também, e a lei de defesa dos usuários de serviços públicos influenciou na obtenção de um canal independente. Então, como o professor Mário Spinelli mencionou, não basta ter um saque, e que muitos setores confundem realmente. Vamos ter aqui um setor de atendimento ao consumidor, cliente ou contribuinte, porque o C pode fazer várias vezes. Aí estão pensando justamente na economicidade e colocar nas costas do encarregado essa função mais ampla também. Eu não vou duvidar que um ouvidor extremamente competente, bem assessorado e com uma estrutura organizacional digna, vai exercer plenamente essa função de encarregado. Mas como o professor Spinelli mesmo mencionou, esse caso que ele mencionou na Europa serve de parâmetro para a gente analisar como é que vai ser a interpretação da autoridade nacional. Ou seja, se eu identifico que aquele profissional não tem independência para exercer a sua função, ele pode, inclusive, ter vários conflitos, né, internos. Como é que ele vai ser o representante do titular de dados numa área que envolve conflito porque ele gerencia dados institucionais? Então, o que a gente deve imaginar é que assim, ele deve ocupar o lugar de destaque equivalente ao que o ouvidor conquistou. É o que eu entendo. Mas, óbvio que nas instituições públicas estão jogando isso nas costas dos ouvidores, que é uma maneira mais fácil institucionalmente de ser emplacada. No setor privado, eu acho que dá tempo ainda de corrigir isso, evitar esse acúmulo de função e essa sobrecarga de atribuições. O encarregado tem que ter independência, sim, e eu entendo que esses setores todos, como o compliance officer, como o ouvidor ou como o encarregado, são áreas que surgiram até mesmo para proteger a empresa e manter canais justamente de comunicação com o setor regulatório. É o que eu entendo, mas óbvio que a gente ainda tem muita estrada aí pela frente. Bom, pessoal, primeiro agradecer a presença aí do público. Nós temos gente do Brasil todo, de Miami, na Flórida, da região Nordeste, Salvador, João Pessoa, Recife, muita gente de São Paulo participando, pessoal de Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, enfim.
Tubarão, as cidades aqui em Santa Catarina, as cidades são as mais diversas possíveis, o que mostra aí o acerto do nosso trabalho na PUC, nesse trabalho digital que a gente está fazendo desde o início da pandemia e alcançando o maior número de pessoas. Pelo avançado da hora e pela grande variedade de temas, eu estive conversando com a professora Caitlin aqui e provavelmente a gente vai fazer mais um evento sobre o tema, desdobrando as perguntas um pouco mais para frente, tá? Pelo avançado da hora, eu vou fazer a última pergunta agora, que vai ser direcionada para a professora Caitlin, e depois vou pedir que o Mário e o William estabeleçam aí seus comentários finais, se quiser, comentem a questão, que é uma questão de alta indagação, grande relevância prática, tá não só na academia, mas está na mídia, volta e meia aí os noticiários começam a falar dela, então é importante para a gente debater aqui como a nossa última pergunta. Caitlin, o nosso colega Vinícius, ele falou o seguinte, olha, tenho notado que empresas, principalmente empresas de recrutamento, estão começando a utilizar inteligência artificial para processamento de dados para avaliar candidatos a uma vaga de emprego, por exemplo. Então, o recrutamento ele passa a ser feito com uma massa de dados pessoais das pessoas que estão aí buscando um emprego, por exemplo. E a minha pergunta vai aí para a tua origem civilista, para a sua origem bem acadêmica mesmo, na linha do que o Vinícius coloca. Quais são os limites jurídicos a isso, professora? Quais são os limites que o direito civil e a própria Constituição vão impor a essa possível prática? Haverá limite? Essa é a grande questão em termos jurídicos que o Vinícius coloca. Eu queria que você respondesse. E o Mário e o William depois fiquem à vontade aí para fazer os comentários finais. Obrigada, Bernardo. Pergunta que eu amo, né? Porque eu sou pesquisadora da área de inteligência artificial e direito, então você jogou a bola para eu cortar mesmo. Obrigada. Respondendo a pergunta, né? Esses processos de seleção automatizados por meio de sistemas de inteligência artificial, tanto no RH como para qualquer outro tipo de seleção, né? Eles são absolutamente enviesados. Então, em termos de proteção, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Enfim, se a gente começar de cima para baixo, né? Proteção jurídica, a gente tem a vedação ao tratamento discriminatório no artigo 5º da Constituição, a gente tem a proteção da privacidade, e em breve a proteção dos dados pessoais, esperamos que muito mais em breve do que mais tarde, né? Então a gente tem já todo um arcabouço, tanto constitucional quanto infraconstitucional, de proteção da imagem, proteção dos dados, né? A gente tem que considerar também que a análise de seleção por meio de imagens pode ser considerada como violadora não só da imagem, mas também de dados que a gente também pode chamar de sensíveis, né? Então, por exemplo, se a gente tem um sujeito, um homem negro disputando um cargo disputando um cargo mesmo com um outro homem branco com as mesmas qualificações e eventualmente o homem negro não é chamado para uma entrevista, né? A gente teria um problema sério, que é um problema que a gente chama de explicabilidade, entender, né, como que o sistema de inteligência artificial chegou àquela conclusão de que o candidato homem branco com a mesma qualificação técnica foi para uma entrevista e o negro não. E o que a gente tem hoje no direito é uma falta de regulação, né? O direito não regula a inteligência artificial e nem acho que deva regular. Eu acho que a gente tem que regular mercados. Então, se a gente está falando de uma seleção, ou seja, regular economia, né? Então, se a gente está falando de uma seleção de recursos humanos, a gente não tem que proibir a inteligência artificial, a gente tem que estabelecer mecanismos de direito do trabalho para impor a necessidade de uma revisão por um humano da decisão que foi tomada pela máquina e que seja explicável isso para as pessoas, né? Então, do ponto de vista de regulação, eu acredito que a inteligência artificial ela vai passar por 2 processos. Primeiro, uma ingerência enorme da Lei Geral de Proteção de Dados, como aconteceu na União Europeia, porque, afinal de contas, inteligência artificial é tão eficiente quanto forem os dados, né,
inseridos nos sistemas, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter aí o que já está sendo debatido e trazido para a regulação, que são os princípios éticos, né? Toda grande empresa que trabalha com inteligência artificial tem um código de ética para o uso da inteligência artificial. A gente tem inúmeros regulamentos que tratam do assunto de forma principiológica, deontológica no mundo todo. Então, eu veria com bons olhos uma regulação de mercado, uma regulação econômica e não uma regulação da tecnologia. Agora, realmente, um sujeito que é selecionado por uma máquina sem que haja possibilidade de explicar como se chegou a essa solução é o início do apocalipse. Olha lá, Bernardo. Excelente, Caitlin. Sabia que fazia uma explanação perfeita sobre o tema. Quando eu vi a pergunta, não tive dúvida de que você faria aí uma exposição que seria precisa. Spinelli e William, aproveitando o gancho da Caitlin, considerações finais sobre essa questão e considerações finais também sobre a LGPD aí de uma forma geral. Quer ir primeiro, William? Tanto faz. Pode ir, Spinelli, por favor. Eu queria que você falasse primeiro, porque depois dessa aula da Caitlin fica até difícil a gente falar. Pois é, gera até um constrangimento para a gente seguir aqui, né? Falando. Acho que, de repente, se você quiser, a gente pode dividir o tempo final aqui e dar só um agradecimento. Porque a Caitlin realmente... Já que você deixou, então eu estou falando, né? Aí você faz a palavra final, então. Muito interessante mesmo a pergunta, e a gente tem que analisar justamente a que ponto nós chegamos, né? A gente precisa identificar as razões de rejeição que acontecem muitas vezes no processo seletivo. Uma pergunta, até complementando aqui, cita o caso de pessoas que estão inseridas em cadastro de restrição de crédito. Óbvio que a legislação, inclusive a CLT, chegou a ser modificada porque ela permitia a aplicação de justa causa para as pessoas que trabalhavam no sistema financeiro, e a gente via muitos editais de concurso colocando restrição lá para as pessoas que tinham restrição de crédito, mas entrevistas de emprego que são configuradas até para analisar quais são os gostos, costumes, religião, e isso tudo serve de fator segregacional. E a professora Caitlin justamente falou esses processos de integração com a inteligência artificial, justamente filtrando os perfis profissionais, com base nas informações que são capturadas até muitas vezes em redes sociais, até para configurar perfis, ou então em dados massivos indicados sobre uma questão lógica que muitas vezes a gente não consegue entender. E a professora Caitlin abordou muito bem como que a gente pode regular a inteligência artificial se a gente ainda está se adaptando a ela também, né? Vai chegar um dia que o juiz vai ser justamente um robô. Vai chegar um dia que o profissional de atendimento vai ser totalmente pela figura da ficção científica, né? A inteligência artificial vai estar atuando no atendimento. A gente já percebe isso nos contatos que são feitos através do telemarketing, né? A gente começou até com o processo de URA, que fazia ligação e que virou motivo de memes e chacotas, mas hoje quem liga para a gente no processo até repetitivo é um robô, né? Que faz justamente lá a configuração dos números e vai ligando aleatoriamente. Então, a gente está numa sociedade que a vulnerabilidade do indivíduo ela está cada vez mais fácil, tendo em vista a captura das informações de forma massiva. A gente mencionou aqui vários exemplos, e em um determinado tempo a Justiça do Trabalho teve que retirar, para quem atua na área do direito do trabalho, você consultava as demandas judiciais pesquisando ou o nome do reclamante ou o nome do reclamado. E como as pessoas que ficavam expostas, as pessoas que reclamavam para exercer o seu direito, ficavam totalmente expostas, porque tinham seu nome aberto a uma consulta de um sistema do judiciário, o judiciário mudou a sua forma de exposição da busca das informações para o processo e omitiu a busca por reclamante, que era a maneira de proteger justamente os empregados de não serem como se diz, perder as oportunidades em novos processos seletivos pelo simples fato de ter uma demanda trabalhista, né? E a gente, além da área trabalhista, a gente vê que isso acontece com as relações de consumo. Algumas empresas, quando vão preparar uma contestação, elas buscam todo o perfil desse consumidor
em todas as demandas que ele ingressa, para justamente apontar como fato negativo o fato dele ter ingressado várias vezes no judiciário. Então, o uso da informação é óbvio que vai beneficiar quem tem capacidade de adquirir isso prontamente, rapidamente, mas a gente está envolvido na área de RH, por exemplo, com várias lacunas que envolve, como a professora bem mencionou, a exigência de uma regulação, a regulação para justamente proteger o indivíduo no seu caráter de direitos humanos. Ou seja, ele não pode sofrer uma perseguição, algo que de repente expressou numa rede social e fica marcando ele a vida toda, aquele opinamento que ele deu, ou então uma tatuagem que foi tirada, a sua revelia, quer dizer, a foto de uma tatuagem retirada da sua revelia, e o sistema identifica aquilo ali como um conceito ou ideológico, ou de religião, e aquilo vai para um banco de dados para traçar uma informação. Ou seja, a gente está vivenciando um misto de expectativa e realidade totalmente confusa, porque e o direito não consegue ter fôlego suficiente para acompanhar tudo isso. E como o Bernardo deu a deixa, a LGPD está justamente indicando isso para a gente, uma oportunidade de criar um marco protetivo para evitar que as violações ocorram. Porque se a gente, do jeito que está caminhando a tecnologia e a pandemia deu uma aceleração nesse processo de envolvimento tecnológico muito mais rápido, hoje nós estamos usando esse debate, essa exposição aqui pelo meio digital, e é algo que está se tornando cada vez mais frequente, que é uma nova realidade, uma nova normalidade para a gente. Então, hoje os processos seletivos também se utilizam de plataforma para fazer entrevistas, e a gente está vendo cada vez mais o uso da tecnologia. Então, quando que vai acontecer a cessação justamente da discriminação ou da diminuição de direitos? Não existe ser humano maior ou menor que o outro. E a gente não pode deixar o julgamento de uma formação de algoritmo analisar e finalizar um processo para decidir a contratação de um indivíduo. A minha finalização, deixando aqui meu boa noite também, e a batata quente agora ficando para o professor Mário Spinelli, que faz a finalização aí justamente do tema. Tá difícil falar depois de você e da Kate, viu, William? Bom, gente, para finalizar, só um comentário rápido. Na verdade, é uma resposta, uma pergunta que foi feita aqui de forma sistemática e como já tem uma resposta muito simples, não queria deixá-lo sem essa resposta. Essa história do CAD, o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em função do que declarou o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República na semana passada, já está descartada. Segundo o ministro, quem vai assumir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados será a Casa Civil da Presidência da República. Depois, no segundo momento, como eu disse, pode ser que o parlamento resolva por uma instituição independente, como já acontece em outros países. Mas, no caso brasileiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pertencerá, né, à estrutura formal da Casa Civil da Presidência da República, de acordo com o que o ministro declarou na semana passada. Aguardo ansiosamente a composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque ela vai disciplinar, inclusive, esse papel do encarregado, e que você salientou aí, eu espero que discipline, né? A gente precisa regulamentar a lei em muitos aspectos, há ainda muitas lacunas. Essa discussão que acabou de ser feita, eu acho que é uma discussão simplesmente espetacular, essa questão de limites éticos da privacidade. Nós estamos vendo aí situações, por exemplo, já chegou a ser noticiado, governos monitorando o comportamento dos cidadãos, atribuir notas aos cidadãos, quer dizer, o cidadão que atravessa na faixa de pedestre, que não joga lixo na rua, que não adota determinada conduta, ele tem um nível de pontuação dado pelo próprio governo. Quer dizer, que mundo é esse que a gente vive? Quais são os limites desse tipo de atuação do setor privado, mas também dos governos? Quer dizer, até quando, né? Qual o limite de uso dos nossos dados, o limite ético dessa história toda? E aí é uma discussão simplesmente que está só começando. Cada vez mais esse tipo de questão passará a fazer parte do nosso dia a dia. É aquilo que eu falei, a gente vai começar a escolher a empresa que trata melhor os nossos dados. Então era isso, gente. Agradecer a PUC pelo convite, né? A gente atua aí como colaborador aí da PUC em vários cursos aí, no curso de pós-graduação em compliance, né? De extensão em compliance, na verdade. E é um prazer estar com vocês nessa noite de hoje, aí, compartilhando e aprendendo um pouco também. Então, obrigado aí, Keita, obrigado, Bernardo, pelo convite. Um enorme prazer. Pessoal,
nós da PUC que agradecemos a todos aqui, a participação brilhante aí dos professores Mari Spinelli, do professor William. Agradecer a professora Caitlin, que largou também lá o evento na graduação, se desdobrou em duas frentes. A vida não é fácil, a professora teve que sair de um outro evento para estar aqui conosco, então agradecer demais a participação dela e dizer aí para todos, agradecer, vamos pensar em fazer um segundo evento, porque há muitas perguntas ainda a serem respondidas, muito debate a fazer, e lembrar que o nosso curso de Compliance Anticorrupção tem uma aula específica que será ministrada pela professora Caitlin sobre Compliance de dados. Então se inscrevam aí, uma ótima oportunidade para se atualizar também sobre o tema. Tá bom? Era isso, professora Caitlin, mais alguma colocação? Não, prazer estar aqui com o Spinelli, com o Rocha, com você. Vamos trabalhar. Vamos pensar nessa LGPD boa. Então tá bom, pessoal. Tamo juntos. Obrigado a todos mais uma vez. A PUC agradece a presença. Tá bom? Boa noite.